Por momento, tá gravando? Qualquer coisa eu corto depois essa minha fala. Deixa eu ver aqui. Boa. E como é que eu começo? Peraí. É, a gente vai passando pelo resumo mesmo ou precisa abrir o livro? Beleza. Deixa eu pegar. Beleza. Capítulo 1, Fundamentos da Linguagem Java. No primeiro capítulo, a gente tem um resumo de quando e como o Java foi desenvolvido. Isso se deu ali pela Sun Microsystems no início de 90. E a ideia era criar uma linguagem de programação segura, portátil e adequada para a internet também. E a principal motivação era suprir algumas limitações ali de C e C++ também em ambientes distribuídos e heterogêneos. Então, é basicamente a história ali do Java para dar um contexto, dizer o porquê que essa linguagem existe. O segundo tópico do primeiro capítulo faz um relacionamento entre C e C++ e o Java, porque algumas coisas ali foram herdadas. E isso facilita até a transição entre desenvolvedores de C e C++ para o Java. E, ao mesmo tempo, o Java vai eliminando algumas características ali complexas, como ponteiros explícitos, isso é feito na linguagem, né, de C e C++, presente nessas duas linguagens. No terceiro tópico, ele fala sobre a contribuição que o Java fez logo no início da sua criação ali para a internet. E um exemplo disso são os applets, que são pequenos programas que podem ser executados no navegador web. E como que se dava isso, né? O autor ele coloca esse exemplo de meu applet que vai dizer um olá mundo e esse string aqui iria renderizar o objeto ali na tela. E para isso existia, né, uma tag chamada applet que iria ler e executar esse bytecode, né, que está com ponto class aqui, e tem as características aqui dele que serão exibidas em tela. Né? Então, a gente tem aqui o if e o rate, que são funcionalidades ali, atributos ali do CSS. Aí eu coloquei aqui um diagrama de sequência para entender basicamente como que esse applet ele vai ser carregado ali em tela. Então, primeiro, o usuário ele acessa a página HTML, o navegador ele faz a requisição para o applet, que nesse caso seria ali já instanciar, né, executar a JVM. A JVM ela carrega a classe meu applet, então é esse meu applet.class, já o bytecode. Depois ela inicializa o applet e aí tem um ciclo de vida aqui, tem o init, tem o start e tinha mais três, se eu não me engano, que é basicamente o ciclo de vida necessário para iniciar esse applet. Depois que inicia o applet, a gente está falando já do ponto class, que tem esse método chamado pend, que é basicamente esse método que está aqui nessa classe meu applet. Depois acontece a renderização. Depois que a JVM faz isso, a gente volta para o navegador, onde vai ser exibido o applet renderizado, e por fim a gente tem o Olá Mundo que foi definido aqui nessa classe. Até aqui deu para entender? Tentei dar uma compilada. E aí depois, né, dele falar da contribuição ali do Java na internet, também a revolução que foi causada por ter os applets, ele também coloca outras características, né? Ele reforça que Java propõe ali segurança, então ele implementa um modelo de segurança por debaixo dos panos para proteger o sistema de código malicioso. Inclusive, essa segurança já se dava a partir do momento em que a gente tinha de usar, appletes, a JVM executando,
E também tem a questão ali da portabilidade. Então, ele não entra em detalhes, mas ele coloca ali a definição de bytecode e também sobre uma definição sobre JVM e também sobre programas em Java ali serem executados em diferentes sistemas operacionais sem precisar modificar esse programa. Então, eu trouxe também aqui essa imagem que não estava no livro, só para entender de forma superficial como acontece esse processo. Então, primeiro a gente desenvolve o nosso programa em um arquivo .java. A partir do momento em que está pronto esse programa, a gente compila esse programa através de alguns comandos, que eu vou entrar em detalhes mais na frente. E a partir do momento em que passa por esse processo de compilação, a gente tem ali o arquivo .class, que é um executável do Java depois que foi convertido esse nosso programa. E com esse bytecode a gente vai ter a interpretação pela JVM. Então, muito se fala sobre o Java, muito se questiona se Java é uma linguagem compilada ou é uma linguagem interpretada. Então, nesse caso aqui, a gente tem esses dois momentos, né? A gente passa por um processo de compilação e a gente precisa da JVM para conseguir interpretar esse bytecode. O que é necessário nesses sistemas operacionais, como Windows, Linux e Mac, que são sistemas operacionais diferentes, é que eles tenham a JVM para conseguir executar esse programa depois que ele foi compilado. Até aqui, beleza? E aqui eu coloquei um link para se aprofundar sobre a arquitetura da JVM, porque entra em mais detalhes sobre o processo de compilação, mas também, principalmente, né, como é a arquitetura da JVM, entra mais detalhe em como que funciona todo o processo, né? Tem o conceito de JIT, tem compilador 1, compilador 2, tem vários outros detalhes aqui, como class loader também, que carrega a classe do nosso disco, para a memória, para ter mais eficiências e os outros detalhes assim. Então, acho que é legal a gente ler depois. Em seguida, tem o tópico de orientação a objeto, ele traz os principais, como que eu posso dizer, os principais pilares. O primeiro seria o encapsulamento, que organiza ali e protege os dados dentro das classes. Eu trouxe um exemplo diferente do que o autor colocou. Então, a gente tem aqui um atributo privado, que vai ter mais detalhe aqui embaixo, sobre esses modificadores de acesso. A gente tem aqui o get saldo, ou seja, eu só consigo acessar o saldo a partir desse método. E em seguida, tem um método aqui chamado depositar. Nesse caso, existe tanto o get saldo para leitura do saldo aqui dessa conta, mas eu poderia colocar aqui também um método chamado setSaldo, que eu iria alterar o valor desse saldo. Mas para ficar mais semântico, né, que a gente entenda melhor, entenda o motivo do porquê esse saldo está mudando, aqui eu criei um método que a gente pode receber um valor e esse valor será adicionado no saldo dessa conta. E dentro desse método a gente consegue fazer validações. Poderia ser um set aqui? Poderia também. Isso não impede da gente ter validações dentro do set também, para ter mais controle. Então, nesse caso, se o valor ele for maior que zero, a gente adiciona aqui o valor ao saldo da conta, esse novo valor. E a gente poderia também aqui até lançar um erro, né, alguma exceção, para quando for menor que zero, isso não ser permitido, não ficar uma coisa vaga aqui e a gente não entender do porquê que o saldo não foi atualizado. E a gente tem aqui também um exemplo 2, que eu trouxe 3 exemplos para a gente entender também os modificadores de acesso que ele também traz ali no livro, né? Então, aqui a gente tem um atributo da classe com o modificador de acesso private. E esse private aqui diz o seguinte: ele só é acessível apenas na própria classe. É um atributo que não vai ser usado ou manipulado diretamente por outra classe. Agora, aqui, a gente não tem esse private.
a gente não tem o private no atributo e a gente também não tem o public aqui na classe, diferente desse. Quando a gente não coloca isso, a gente está definindo o modificador de acesso por debaixo dos panos como default. E isso diz o quê, né? Que essa classe e esse atributo só serão acessíveis para que outras classes utilizem apenas se ela estiver no mesmo pacote. Então, essa é a definição aqui do default. Um outro modificador de acesso, aqui tem um resumo, é o protected, que diz o seguinte: esse atributo ele só é acessível dentro do mesmo pacote e por subclasses, e aqui envolve a herança, que é mais um outro pilar, então, e por subclasses em outros pacotes. Então, enquanto aqui é acessível apenas no mesmo pacote, aqui é acessível dentro do mesmo pacote, mas também pode ser utilizado em outros pacotes a partir da herança. E por fim, a gente tem o public, que a gente coloca de forma padrão, né, tanto em classes, como também a gente poderia colocar em atributo, que diz que esse atributo ou essa classe ele vai ser acessado em qualquer lugar, independente do pacote, e também passa pela herança do mesmo jeito, e por aí vai. Essa parte aqui de modificadores de acesso e encapsulamento ficou claro? Uhum. Sim, sim. E aí a gente não coloca nem. Já eu usei o set com regra de negócio, mas depois aprendendo algumas coisinhas assim de boa prática, né? Eu comecei a nomear um método diferente para isso ficar explícito, né? Porque se for o set, dá a ideia de que você pode alterar a qualquer momento, mas ele não dá a ideia do porquê que você vai alterar aquele atributo. Então, nesse caso, aqui a gente vai depositar o dinheiro nessa conta. Agora, se fosse só o set, a gente não saberia o motivo por que esse saldo vai ser alterado, sabe? Perfeito. Tipo, teria outra classe que instancia a conta, e essa classe teria um método depositar, e aí ali dentro a gente usaria o set, por exemplo. Só que não está encapsulada essa regra aqui dentro, né? Ficaria solto em outra classe. Isso é muito do que o DDD traz também, sabe? No DDD, no Domain Driven Design, ele cita que existem classes anêmicas, que são classes que não têm regra de negócio. Então a gente acaba criando uma classe que só tem get e só tem set e não tem regra de negócio. Elas ficam espalhadas pelo código. Agora, a partir do momento que você tem métodos como esse aqui, por exemplo, depositar, aí você tem um motivo. Você não tem mais uma classe que não tem motivo para existir, ou então que ela pareça muito com DTO. Não sei se você usa também no dia a dia. E aí, sendo que a ideia do DTO é transferir dados entre camadas diferentes ali da sua aplicação. Então, é legal entender esse conceito porque a gente diferencia, né? Quando que eu vou usar um DTO e quando que as regras de negócio elas podem existir dentro dessa minha classe, que é um domínio, sabe, da aplicação. O importante é entender assim. Acho que eu não terminei de ler o livro, mas eu já li alguns artigos também, eu acho muito interessante. Eu não terminei de ler o livro, ele é bem complexo. O livro azul, né, que o pessoal comenta. Mas é bem interessante, assim, tipo, como que a gente pode utilizar, de fato, a orientação a objetos a nosso favor, sabe? Não só espalhar get, etc. ali. E para mim, o principal é esse. Cara, qual que é o motivo desse atributo, o valor dessa conta mudar? Ela vai mudar porque eu estou depositando
um dinheiro, sabe? Acho que essa é a ordem de pensamento. Ah, que bom. E aqui, então, a gente vai para o polimorfismo, né? A gente tem tanto o de sobrecarga, como também a gente tem do tipo escrita. O objetivo dele é que ele tem a habilidade ali, de uma interface se comportar de diferentes formas. Então, aqui no polimorfismo do tipo de sobrecarga, a gente pode ter um método com o mesmo nome, porém, a gente tem aqui, né, os atributos não, né, os parâmetros desse método, eles são diferentes. Então, acho que aqui até errei, né? Porque aqui eu coloquei. Ah, não, tá certinho. Aqui a gente tem um somar que vai receber inteiro, a gente tem um somar que vai receber double, e aqui a gente tem um somar que tem inteiro, porém eles têm três aqui parâmetros de entrada para esse método. Então aqui a gente vê um exemplo onde a gente pode utilizar o mesmo nome, com o mesmo objetivo de somar, porém aqui com uma sobrecarga diferente, né? Sobrecarga aqui dos parâmetros. Aí aqui, como você também fez o resumo, tá? Fica à vontade para contribuir também nessa parte da orientação a objeto, principalmente. Tá, mas qualquer coisa, então vai lá. Aí aqui a gente tem o polimorfismo do tipo sobrescrita, onde esse exemplo aqui, eu posso estar enganada, mas acho que ele deu um exemplo parecido. Eu trouxe diferente para a gente discutir um outro tópico aqui, né? Tipo animal, papagaio, animal, é mais para discutir isso. Então aqui a gente tem uma classe chamada animal, e essa classe herda de animal, né? Então eu posso sobrescrever o método que existe na classe mãe. Então, nesse caso, aqui o default, se eu não sobrescrever, ele vai imprimir, né, no nosso terminal, animal está voando. E aqui, como é um papagaio, e papagaio é um ave, eu poderia ter até outra classe aqui chamada ave que herda de animal. Então, a gente utiliza essa anotação override para indicar que a gente quer mudar o comportamento desse método voar. Nesse caso aqui, poderia ser papagaio voando, eu errei aqui. Papagaio, papagaio voando. Então, eu estou fazendo uma sobrescrita, eu estou sobrescrevendo a mensagem que o método voar vai imprimir. Aí aqui eu coloquei outros exemplos, né? Então tem animal cachorro, só que nesse caso aqui está emitir som, né? Acho que eu esqueci de atualizar. E aí a gente vai para a herança, para não ficar muito confuso aqui o que eu acabei de explicar, eu poderia até ter mudado a ordem, que ela permite que uma classe, uma subclasse, que no caso seria de papagaio, ela herde atributos e métodos de outra classe. Então foi o que eu acabei de falar, né? Tipo, papagaio como estende animal, eu posso utilizar esse mesmo método voar. Tanto o padrão que está aqui, para imprimir animal está voando, como também eu consegui fazer essa sobrescrita através do polimorfismo. E com isso é possível a gente reutilizar código e especializar comportamentos, que foi feito aqui, e criar uma hierarquia de classe. A hierarquia é exatamente isso. Olha, eu tenho um animal, eu tenho um papagaio, que estende de animal. Logo, papagaio é animal também. E aí, se tivesse atributos aqui, a gente conseguiria acessar através do papagaio também. Tá engraçado falar esses exemplos. Aí, eu coloquei propositalmente papagaio, por quê? Veja, esse override, né, a sobrescrita, ela não é obrigatória fazer isso. A gente não tem a obrigação de sobrescrever e colocar uma mensagem mais especializada para papagaio. O que aconteceria? O que é problemático aqui? Se eu esqueço de fazer isso, ou se eu não decido fazer isso, vai imprimir no meu console, no meu terminal, essa mensagem aqui: animal está voando. Sendo que aqui não é qualquer animal, é um papagaio. E por que eu coloquei isso? É porque
eu acho que não foi discutido o problema da herança. A gente tem aqui, imagina a gente ter vários animais e esquecer de colocar uma especialização, vai aparecer animal que está voando, não aquela especialização. Mas outro ponto também é que se eu tenho vários animais, eu vou ter uma complexidade muito grande dessa hierarquia, vai crescer uma árvore muito grande, né? Então, existem alguns problemas ali que a herança enfrenta. E aí surge o assunto da composição, que a gente vai ouvir muito, né? Prefira a composição do que a herança, porque para resolver esses problemas, e isso com orientação a objetos é possível. Como que eu poderia fazer isso? Eu poderia ter aqui uma classe chamada asas, ou asa, acho que vou botar asas no plural. E essa classe asas, ela poderia ter esse método aqui, voar. Eita, é. Aqui eu não vou entrar em detalhes sobre a especialização. A ideia aqui é a gente entender a diferença entre a composição e a herança. E por que que a composição ela pode ser a melhor saída, né? Para essa toda hierarquia complexa. Então aqui a gente teria a classe asas com o método voar, o que faz sentido. Se eu tenho asas, eu vou voar. E ao invés de eu fazer essa herança aqui, que papagaio é que se tem de animal, eu poderia fazer o seguinte: eu tenho a classe papagaio e eu vou dizer o seguinte: vivente, asas, asas, papagaio, tem asas. Então, assim, papagaio aqui nesse caso é um animal? Ok, mas papagaio tem asas. Eu acho que a composição é muito sobre isso. A gente fala do tem. Eu não sei se eu fiz uma anotação aqui sobre isso. Eu acho que não. Mas acho que seria interessante cair um pouco nesse detalhe. Ficou claro ou está muito confuso? Sim. Acho que a maior diferença é essa. Quando a gente faz herança, a gente está falando o é, né? Olha, é isso. Quando a gente vai para a composição, é tem isso. Acho que isso na minha cabeça fica mais fácil de assimilar, assim. Então, eu sei que papagaio é um animal, mas o papagaio, ele tem asas, né? E aí, o legal é que o comportamento também fica encapsulado em asas. Acho que é bem. E se a gente quiser mudar o comportamento de asas ou deixar de existir, então, por exemplo, se eu tiver aqui uma classe cachorro, pô, cachorro não tem asas. Então, imagina eu criando aqui com a herança. Eu tenho o papagaio, eu sei que ele é um animal. Se eu faço aqui cachorro, ele não vai voar, né? Então, por mais que eu nem, não venha sobrescrever, eu estou estendendo um método que eu nem vou usar, sabe? Então, eu acho que dá para ir nessa linha de raciocínio para entender um pouco a diferença e a problemática que é ter, talvez, ali uma hierarquia muito complexa de classes. Eu não sei, eu não lembro qual princípio do Solid isso acaba infringindo, vamos dizer assim. Eu posso estar muito errada se for aquele de Liskov, mas acho que vale a gente dar uma pesquisada depois. Tipo, a gente ter métodos, a gente estender métodos que a gente não precisa. Existe um dos conceitos assim, um Solid que acaba falando sobre isso. Papo para o futuro, que eu não lembro ele. Ficou mais claro assim? Tipo, dando esse exemplo também? Boa. Isso, perfeito. Então,
Agora, se eu tivesse assim, o class correr. Não, vai. Se bem que papagaio também tem uma patinha, né? Ah, deixa eu ver. O que que eu poderia dizer para latir? Tipo assim, eu botaria aqui, ó, boca, sabe? Tipo, ó, já sei. Focinho. Papagaio não tem um focinho, né? Eu acho que não fala assim. Eita, deixa eu falar. Isso, perfeito. Não, voltou aqui. Então, focinho, a gente teria aqui um método public chamado farejar. E aí aqui a gente teria, deixa eu copiar aqui para ficar mais fácil. A gente teria, opa, esqueci do retorno. A gente teria aqui animal que está farejando. Então aqui em cachorro eu poderia dizer, olha, o cachorro tem focinho. E esse focinho fareja. Putz, caramba, esqueci como chama. Agora papagaio não tem. Então vê como fica flexível, né? Você vai compondo as coisas, né? Isso é muito legal. Você vai montando ali o cachorro, vai montando o papagaio sem a obrigação de cachorro ter um método que diz respeito a voar, que só esse tipo de animal faz sentido. Tem uma, uma clássica que é muito sobre assim, cara, a gente tem o pinguim que tem asas, mas não voa. Então, assim, daria para fazer uma composição diferente, né? Talvez asas que voam, asas que não voam, não sei, mas assim, olha a problemática que é ter pinguim, pinguim e passarinho não, pinguim e pinguim são aves, exato. Só que tem o método voar e o pinguim não voa. Então é uma clássica também que eu já tinha ouvido falar. Uhum. Deixa eu ver aqui. Tava tentando lembrar. Mas aí a gente entra em detalhe na próxima. Acho que a gente pode ir trazendo assim, putz, ficou uma coisa pendente, olha. Antes de partir para o próximo capítulo, vamos tentar entender. Uhum. Sim, sim. Eu acho que faz sentido seguir nessa linha. Eu acho que a gente está avançando um pouco o iniciante, mas acho que se a gente trouxer exemplos vai fazer sentido. Por exemplo, o Solid realmente para iniciantes talvez seja mais difícil de entender ao mesmo tempo que vai aprender a herança, né? Ele vem depois. Uhum, exato. Mas beleza, eu acho que ficou ok aqui, né? A gente também discutir sobre herança e composição. Bom, aí ele tem ali no mesmo capítulo um tópico chamado primeiro programa. E ele diz o seguinte, que todo código em Java é encapsulado dentro de uma classe. É a máxima, né? Tipo, tudo que a gente faz envolve classe, atributo e método, né? E aqui ele coloca a definição da classe, esse aqui eu peguei a citação, né? A definição da classe começa com a chave de abertura e termina com a chave de fechamento. Os elementos existentes entre as duas chaves, ele define aqui como membros daquela classe. Então, seja atributo, seja método, são elementos daquela classe. Aí aqui tem um exemplo, ele colocou um exemplo mais simples, porque assim, ele foi definindo cada coisinha que tem aqui. E eu mudei um pouco. Então, public, a gente já viu que é um modificador de acesso, né, que torna o método acessível. O static, ele diz que a gente pode chamar o método sem precisar fazer
sem precisar instanciar a classe. O void indica que aquele método não tem retorno, e esse string args, ele representa um array de argumentos que a gente pode passar na linha de comando. Então, aqui eu queria exatamente aprofundar só esse pontinho, que é, a gente pode receber um parâmetro, um argumento lá no terminal, que eu vou mostrar aqui o exemplo, e a gente precisa verificar, será que existe argumentos dentro dessa lista de argumentos? Se sim, eu quero que ele imprima esse hello, o argumento que eu passei, e coloque um ponto de exclamação. Se não existir, a mensagem default vai ser hello world. Aí aqui é um exemplo. Ó. Eu tenho essa classe .java, eu vou compilar essa classe, eu até esqueci de colocar aqui, que é o javac example.java, né, que ele vai criar o bytecode. A partir do momento que ele cria, então, o bytecode, eu posso executar dessa maneira. E aqui que eu queria mostrar o exemplo. Se eu executo esse programa passando o seguinte, Java example Antônia, o que vai ser imprimido é hello Antônia. Ele vai cair dentro desse if. Porque eu estou passando aqui um argumento. Então, ele vai verificar que tem aqui um argumento e vai cair nessa regra de falar hello Antônia. Até aqui, ok? Deu para entender esse args aqui? Beleza. Bom, aí depois, que foi a parte que eu parei, né, ele fala aqui desse processo de compilação. Então, o programa ele é salvo aqui no ponto .java. O nome desse arquivo, né, ponto .java, tem que corresponder ao nome da classe pública, precisa ser pública. Então, nesse caso ali do example, seria example.java. O arquivo fonte, ele é convertido em bytecode com esse comando abaixo, utilizando o javac, que é o compilador. Então, o javac example.java. E aí ele vai gerar o example.class, e aí a gente pode executar pela JVM com esse comando aqui, que é o Java Example. Então, acho que aqui é um pouco mais simples de entender que a gente passou lá em cima. Né? E foi aqui, até aqui que eu consegui ir, né, trazendo aqui um contexto também para o vídeo. Eu vim até essa linha, primeiro exemplo de programa de linha a linha, e ficou faltando aqui, tratando erros de sintaxe, que basicamente aqui fala sobre a gente esquecer de colocar o ponto e vírgula, por exemplo, que é necessário no Java. Não me aprofundei muito, né? E falta passar também pelo outro programa que ele sugere, tanto esse converta galões também é um programa. Aí depois a gente melhora esse conversor, né, de converter em galões em litros, e termina aqui o capítulo. Acho que é isso. Lisa, você quer trazer seu resumo também? Trazer mais algum exemplo? Ah, passa aí. Uhum, uhum, sim. Uhum. Acho que é try with resource. Resource. É isso mesmo? Ah, entendi. Uhum, uhum, uhum.
Sim, que engraçado mesmo. Uhum. Beleza. Acho que é isso. Então, no próximo a gente se aprofunda nos demais tópicos do capítulo 1, ok? Não entendi. Ah, sim, sim. Eu acho que a gente pode deixar livre, tá? Porque supondo que eu consegui ler tratando erros e você conseguir ir mais além, sabe? Aí a gente pode compartilhar a tela. Primeiro eu compartilho, depois você compartilha e a gente repassa os nossos resumos juntos. Belezinha? Vou encerrar aqui a gravação. Espero que tenha dado tudo certo.